Olá, queridos ouvintes da Rádio Fraternidade, 97.5 em Juí, 98.9 em Taquari, e você que está nos assistindo pelo YouTube Fraterplay, seja muito bem-vindo. Hoje é um dia muito especial, nós estamos fazendo esse programa para dedicar a São Paulo Apóstolo e falarmos um pouquinho sobre a conversão dele. E para falar um pouco mais sobre isso com a gente, aprofundarmos nesse tema, nós temos um convidado mais do que especial, o Padre Marialdo, que está aqui na nossa frente. E hoje ele vai conversar com a gente. Padre, se o senhor pudesse apresentar para nossos telespectadores e ouvintes também. Então, muito bom dia a você que nos escuta pela rádio. Falar de São Paulo é uma experiência muito bela, porque todos nós passamos pela experiência da conversão. Eu, Padre Marialdo, sou atualmente diretor do Amparo Santa Cruz, trabalho ali no Belém Velho, ajudo na paróquia de São José da Vila Nova, ajudo também na paróquia do Orione, ali estão os dois padres da minha congregação, padres orionitas, Padre José Geraldo, Padre José Nilson, e assim nós vamos ali dentro daquele campo, confiado a nós, pelo nosso arcebispo, né? Dom Jaime, aquele pequeno espaço de terra ali para evangelizarmos. Estamos por ali. O Amparo Santa Cruz é uma obra que há mais de 40 anos está ali naquela região. Foi construído para receber os filhos dos leprosos, ali nos anos de 1938, né? E tem um impacto social muito grande ali naquela região. Hoje, com esse convite de vir aqui para falar sobre São Paulo, me alegra muito o meu coração. Falar dessa pessoa que, para muitos estudiosos, né, foi o fundador do cristianismo. Sim. Né? Para nós católicos, nós sabemos que não é verdade, mas para você ver a importância de São Paulo, para aqueles que não são cristãos, que fazem análise da história do cristianismo, para eles, quem fundou, por causa de suas cartas e sua pregação, foi exatamente São Paulo. Então nós vamos aprofundar um pouco desse tema, porque eu penso que vai tocar um pouco a vida de cada um de nós. Padre, eu acho que para a gente começar, nós podíamos falar sobre quem era São Paulo, né? Quem era São Paulo antes de se converter ao cristianismo. Se o senhor puder explicar para a gente um pouquinho. São Paulo, ele foi um jovem, por aquilo que se apresenta, e é muito pouco aquilo que se tem sobre os dados, né, da vida de São Paulo, né? Mas se percebe que foi um jovem muito dedicado à palavra de Deus, né? Estudou na escola de Gamaliel, foi excelente ali na sua formação, toda a base bíblica, né, daquele contexto do Antigo Testamento, ele sabia muito bem. Veio da cidade de Tarso. Se acredita então que ele de alguma forma estava ligado à sua família, aos romanos, até porque depois, lá no final da sua vida, ele vai requerer, diante do seu julgamento, né, essa pertença, né, essa cidadania ali romana. E das duas coisas importantes do seu tempo, é que naquele tempo era muito comum a criança com 5 anos, ela já começar a estudar as palavras de Deus, o Antigo Testamento. Se memorizava, e se colocava em prática já desde muito pequenos. Aos 12 anos, então, as crianças daquele contexto judaico já lia a palavra de Deus, e acredita-se que São Paulo foi uma daquelas crianças prodígias, né, dentro dessa experiência. Tanto que depois, na vida adulta, vai ser muito eloquente e vai saber de cor e salteado aquilo que é as normas e as leis do judaísmo. Sim. A sua conversão foi uma coisa importante, que preparou a igreja a uma dimensão um pouco mais profunda da palavra de Deus, quando ele vai trazer para nós reflexões importantes sobre a lei e o amor. Por isso que antecede essa sua conversão a perseguição aos cristãos daquele tempo. Em Atos capítulo 9, nós lemos ali um pouco da conversão de São Paulo, que então era até chamado de Saulo. Ele vem, consegue uma carta, e essa carta o autoriza a ir até a cidade de Damasco e lá fazer a prisão daqueles que se diziam seguidores do Nazareno, que era o cristianismo. Padre, como que ocorria essa perseguição? Porque os judeus faziam, né, essa perseguição com os cristãos por acreditar que não era o correto, mas como que ocorria essa perseguição? Como Paulo
fazia esse tipo de coisa? Uhum. Então, a cronologia é mais ou menos assim. Jesus, ele vai ser batizado com 30 anos de idade. Com 33, Jesus ele vai morrer, vai passar pela ressurreição. Com 35 anos, após a morte de Jesus, então São Paulo se acredita que ele já esteja ali na região de Jerusalém, até porque essa seita do Nazareno estava crescendo. A morte de Uhum. Jesus e a sua ressurreição trouxe um alvoroço para toda aquela região. São Paulo, então, sendo mestre dentro dessa dinâmica da lei, da norma do judaísmo, então é influente já naquele contexto, ele vem, então, e consegue essa carta para perseguir aqueles que se diziam membros dessa seita que estava apenas nascendo do cristianismo, conhecida ali como a seita do Nazareno. Uhum. E essas perseguições aconteciam da seguinte forma: eram presos aqueles que confirmavam diante do julgamento, né, que realmente Jesus ele era Deus, ou seja, ressuscitou dos mortos. Essas pessoas ou eram presas ou eram mortas, e foram muitas as pessoas que passaram. Há de exemplo, né, o primeiro mártir ali da igreja, né, Estevão, quando ele começa a falar em Atos também dessa perseguição, e diz ainda a palavra de Deus que Paulo, né, que Saulo estava ali presente. Enquanto ele era julgado, ele vai declamando ali aquela visão do céu, vejo os céus abertos, né, e as pessoas com as pedras nas mãos, e ele vai acabar sendo apedrejado. Sim, E em Atos faz questão de dizer que quem estava ali foram depositadas as roupas deles ao pé de Saulo. sim. E eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho do que causou a conversão de Paulo, né? Como que ocorreu, o que Uhum, causou. uhum, E se o senhor puder explicar pra gente. tá. Na verdade, a conversão de Saulo, né, essa passagem para Paulo, ela, ela tem um fundamento muito importante. É o conhecimento dele da lei, né? Uhum, Ele está numa missão e é difícil compreender para nós cristãos, teologicamente, o que estava acontecendo naquele contexto, né? É uma passagem muito grande de uma experiência religiosa baseada no conhecimento da lei. Nós sabemos que a lei era lá os 10 mandamentos, que depois vão virar 657, e se está crescendo, e tudo aquilo são normas que vai direcionando a vida das pessoas naquele contexto. São Paulo, sim. um conhecedor dessas normas e dessas leis, percebe que, de alguma forma, a seita do Nazareno está causando uma reversão de algumas experiências dessas leis. Basta pensar, né, quando nós lemos o Evangelho, quando Jesus se coloca ali diante das autoridades daquele tempo. Ele Uhum, vai sempre colocar em discussão a questão da lei, que ela é importante, mas Jesus vai trazer uma nova visão dessa lei, que é o amor. Que o amor se coloca acima de toda e qualquer lei. E os confrontos de Jesus, seja com os fariseus, com os doutores da lei no seu contexto, ela está sempre baseado a uma experiência da lei. Mas só que a lei, ela tem um limite. E o limite da lei é o julgamento e a interpretação dela. São Paulo, ele está interpretando exatamente a lei. Por isso que ele sai para Damasco, para cumprir a lei. E quando ele chega à metade desse caminho, então aquilo que vai acontecer quando ele cai ali literalmente do cavalo, que aquela voz não está sozinho, está com seus companheiros têm um testemunho que vem, consegue enxergar a luz, mas ele não consegue ouvir a voz. São Paulo, além daquela luz que o envolve, ele consegue também ouvir a voz. Aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo, então, ali do chão: quem és tu? E ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, e é muito belo ver essa questão dessa fala de Jesus, porque Jesus ele já ressuscitou, e quem está sendo perseguido, na verdade, são aqueles que estão seguindo o seu caminho, ou sim. seja, são ali os seus discípulos. E Jesus diz: olha, por que você está me perseguindo? Ou seja, eu estou nessas pessoas
que você está querendo tirar a vida, querendo jogar na prisão. Então, aquilo que causa essa dimensão, ou seja, espiritual, é essa mudança de visão da lei. Não é a lei pela lei, que ela tem um limite, mas o limite da lei é o amor. Por isso, talvez, Saulo, nessa sua conversão, ele vai levar à plenitude ali aquilo que Jesus ele ensinou ali aos seus discípulos, né? Quando ele resumiu toda a lei em apenas 2 experiências: amar a Deus e amar o próximo. E aqui ele está saindo dessa experiência do amor a Deus, que é uma certa limitação no sentido que vai tirar a vida das outras pessoas, né? Por amor a esse Deus. E veja que historicamente, quantas vezes em nome de Deus o homem não se revoltou para tirar a vida dos outros, né? São Paulo está um pouco nessa linha. Mas agora não. Quando ele cai esse homem cego, agora diante de toda a lei que ele tinha do Antigo Testamento. E vai levantar um homem novo. Esse homem novo que ele vai trazer para nós em todas as suas cartas, né? Então, aquilo que causou ali essa conversão de São Paulo é esse encontro. Talvez do homem cego, apaixonado por Deus e condicionado por uma lei. Agora, um homem que cai diante da experiência de Jesus, que além da lei, nos ensinou o mistério do amor. Porque não existe uma experiência maior para o ser humano que Jesus nos deixou, senão compreender o mistério mais profundo do ser humano, que é compreender o amor. É verdade, padre. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já já nós voltamos. Fique ligado, não saia daí. E até mais. Então, voltamos agora com o nosso programa especial dedicado a São Paulo Apóstolo e sua conversão. E vamos continuar falando sobre a conversão de São Paulo que aconteceu depois, para que a gente possa entender a palavra. Padre, eu pesquisando antes de fazer o programa aqui, eu descobri que São Paulo, ele depois da conversão, ficou 13 anos rezando e também estudando, né? Se o senhor puder falar pra gente, assim, o que foi esse tempo para São Paulo? Então, na verdade, houve a necessidade natural dele resetar algumas coisas, né? Sim. Porque a lei em si te leva a uma realidade do encontro com Deus no Antigo Testamento. O amor, do qual Jesus nos trouxe no Novo, essa nova visão, vai nos levar a uma experiência um pouco maior, né, que vai muito além da lei. Isso fica muito claro, por exemplo, para nós católicos, né, quando nós lemos a experiência daquele jovem que estava passeando em algum lugar, fazendo um caminho, de repente caiu na mão de assaltantes e acabou ficando quase morto, né? Lucas nos revela esse texto. Passou ali um sacerdote, viu aquele homem no chão, virou o caminho porque não tocou nele e continuou seu caminho. Veio depois um outro jovem levita, olhou, viu ele ali no chão e acabou que não tocou naquele homem e seguiu o seu caminho. Esse samaritano que estava no chão, naquele contexto, era uma pessoa inimiga dos judeus, né? Quando um samaritano encontrava os judeus, eles se matavam e o inverso era a mesma coisa. E Jesus está contando isso aqui para os doutores da lei, está contando para os fariseus. E ele está dizendo assim, olha, quem é que teve compaixão desse homem? Esses dois viu e foram embora. Mas depois veio um samaritano, viu esse homem no chão, que estava ali quase morto, colocou no cavalo, cuidou das feridas deles, depois ainda pagou. É um texto muito simples que todos nós lemos, mas o que está em jogo aqui é a lei. O sacerdote não tocou nele porque a lei dizia que depois que ele subia para a purificação, ele não poderia tocar mais em sangue. Se ele toca, segundo a lei, ele não poderia cumprir a sua função sacerdotal lá no templo. Sim. Então veja que a lei acaba limitando. E quando Jesus diz, olha, faz essa pergunta, quem é que teve compaixão? Ou seja, quem é que desceu até onde estava? E ele falou isso para
os doutores da lei, para os fariseus. Então eles tiveram que dizer o quê? Que foram os samaritanos. Que foi aquele samaritano que teve essa coragem. E o que ele quer dizer com isso, o evangelho? O que São Paulo vai trazer para a vida deles aqui? É que a lei, ela acaba limitando as pessoas, né? Ela acaba sendo ali um instrumento de exclusão também. Por isso que após ali esse tempo de conversão, ele vai ser acolhido por Ananias. É muito bela também a experiência de São Paulo com Ananias nesse tempo, né? E recorda que nós sempre tem em mente, né? Jesus, ele foi batizado com 30 anos, 3 anos depois, com 33 anos, ele passou pelo Calvário, morreu e ressuscitou. São Paulo se converte ali no ano de 35, mais ou menos 37, é o que a teologia nos mostra ali. E após essa conversão, então, ele tem a primeira pessoa que ele encontra é com esse servo de Deus, que estava num lugar muito distante. Deus falou no coração dele: olha, vai chegar um homem aí por nome de Saulo, e todos temiam já, os Atos dos Apóstolos faz questão de dizer que temiam esse homem, né? E de repente chega ali diante de Ananias, que a palavra de Deus faz questão de dizer também que ele é de estatura baixa, né? E ele está com medo. Quando Deus fala com ele: olha, você vai ali falar com Saulo, ele: mas eu, Senhor, justo eu, né? Com medo de ser preso, quem sabe, então, não sabendo a totalidade dessa experiência da conversão. Quando ele se aproxima ali, ele tem um diálogo com Saulo, e ele diz para Saulo: então se ajoelhe, né? Ele impõe as mãos em Saulo, e aquela escama que deixava Saulo, agora passando por esse processo de conversão, Paulo, ela começa a cair dos olhos. E uma vez que ele tem uma visão agora perfeita, então essa visão não é a visão física, né? Agora ele tem a visão espiritual. Sim. Então, nesse período aqui, do ano de 37 até mais ou menos 49, quando ele começa a escrever as primeiras cartas, então é um momento de um retiro prolongado, né? Onde ele vai meditando um pouco sobre a própria vida. Eu acho que é um pouco a experiência nossa também, né? Da nossa conversão, da conversão do homem de hoje, dessa sociedade, né? Que de repente cai do cavalo também, diante de alguma situação, e precisa de um tempo para se recompor. Para nós católicos, a maior conversão, ou seja, o primeiro passo dessa conversão, é a conversão que nós fazemos a nós mesmos, né? A religião para nós é um retorno à nossa vida interior, para descobrir quem nós somos, de onde nós viemos, quais que são as nossas potencialidades, quais são as nossas fraquezas, e fazer uma análise de nós nos ajuda, dentro desse processo, a compreender o que nós podemos projetar para o futuro. Eu acredito, né, que nesse período São Paulo estava vendo o que ele poderia projetar para o futuro, ou o que esperava ele no futuro, que não vai ser coisa muito boa. Sim. Né? Há de lá de toda a evangelização, da importância de São Paulo para a vida do cristianismo, em especial daquelas comunidades, né, que ele vai passar, que estão nascendo, vai ser essa experiência do Calvário, da perseguição, da dor, que no final ainda vai levar ali a sua própria vida. Ou seja, é uma pessoa que amadureceu nesse período, criou ali os seus argumentos e focou naquilo que foi a missão dele dentro daquele contexto. E uma coisa que a gente pode levar como talvez um testemunho e um conselho de São Paulo por ele fazer essa reclusão muitas vezes nós, seres humanos, nós aprendemos tão pouco sobre a nossa fé e queremos já ir discutir na internet com milhões de pessoas falando o que acha que é certo, o que acha que é errado. E São Paulo não. São Paulo se colocou em oração, em reclusão e talvez em estudo. E nós devemos fazer isso, talvez não sair por aí discutindo e colocando opiniões a público sem ter uma certeza e um entendimento sobre o que nós estamos falando, né? Padre, eu acho que depois deste tempo foi onde ocorreu a primeira missão de Paulo, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho como ocorreu, como que foi e o que aconteceu.
existe uma passagem muito grande, né? Sim. Daquele Saulo que estava ali presente naquele apedrejamento de Estevão, para o São Paulo que levantou ali sem aquelas escamas nos olhos. Agora, libertado dessa experiência, né, que foi tão danosa para a vida dele, né? Agora, então, ele começa um processo diferente. Tanto que ele começa, então, literalmente as suas viagens, né? Sim. Mais ou menos no ano de 46 depois de Cristo, em Atos 13, nós vemos ali as primeiras viagens de São Paulo. Começou a levar adiante um evangelho, um anúncio do evangelho, um pouco mais profundo daquilo que se tinha até então, da leitura do Antigo Testamento. E qual que era a essência dessa leitura do Antigo Testamento? É que agora São Paulo ele vai apresentar a missão de Jesus, né? Uhum. Ele vai confirmar através dos seus estudos e veja que Deus, na sua misericórdia, ele é muito sábio, né? A sabedoria de Deus preparou Saulo durante a vida toda ali dentro da dinâmica do Antigo Testamento, o seu costume, a sua cultura, o seu anúncio, e agora ele vai levar à plenitude o Antigo Testamento. E ele vai apresentar que o Antigo Testamento, ele é a preparação da vinda de Jesus Cristo. E Jesus ele veio para uma missão específica, Jesus veio para nos ensinar esse caminho que nos leva até o Pai. E Paulo, então, tem como missão, e ele vai assumir para a vida, anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo como o Filho de Deus, aquele que veio nos dar e garantir uma vida que não termina. Que existe um mistério que vai além dessa vida, que existe uma proposta de Deus para cada um de nós, que não termina com a morte. Porque Jesus, ele superou e venceu a morte. Por isso, talvez a maior mensagem que São Paulo deixa para cada um de nós é esta, né? De uma experiência do amor. Eu acho muito belo aqui, quando nós lemos em Coríntios, né? Quando ele começa a falar, ainda se a gente falasse a língua dos anjos, ou seja, ele está no patamar muito alto espiritualmente. Se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não é que vai valer muitas coisas. Ou seja, uma vida que não é pautada nessa experiência eterna, e a eternidade ela só é possível diante da mensagem de Jesus, que tem palavra de vida eterna, através da experiência do amor, ou seja, se aproximar daquelas pessoas que de alguma forma necessita da nossa presença amorosa, que de alguma forma necessitou da presença de Jesus em algum momento ali da sua história. Para nós a história vai se dar nesse encontro. São Paulo ele vai falar desse encontro, por isso que ele vai dizer de diversas formas e de maneiras diferentes uma relação, né, sobre o homem velho, a mulher Uhum. velha e o homem novo. E quem que é o homem novo? É aquele que levantou sem as escamas nos olhos. É aquele que consegue enxergar agora o irmão como irmão, sem ter algum preconceito, sem ter nenhuma ressalva, mas levantar-se, olhar e amar. Talvez o grande mistério, né, das missões de Paulo, como eu disse, né, iniciou ali essa primeira mais ou menos no ano de 46, seja exatamente esse o conteúdo. Talvez na segunda missão, na viagem, né, que ele faz, né, no ano de 49, Atos 15 e 9, até Atos 18, ele já leva já os companheiros, né? E os companheiros começam a dar a vida a partir da experiência já do encontro com São Paulo. Jesus ele veio dar testemunho do Pai, é isso que ele fala com os discípulos, eu vim para dar testemunho daquilo que vi junto ao meu Pai. E os discípulos então agora começam a compreender, vivendo o dia a dia com Jesus. São Paulo, segundo os dados que nós temos bíblicos e teológicos, né, São Paulo ele não viu Jesus. E alguns teólogos, não, mas como é que você sabe que ele não viu? Porque mesmo ele estando com 12 anos já ali em torno de Jerusalém, nessa escola de Gamaliel, se ele tivesse encontrado com Jesus, porque ele é uma pessoa humana como nós, né? Lá Sim. na frente, na conversão, ele ia lembrar. Pois é. Imagina se você encontrou alguém agora, se tornou alguém na vida, quando você vai dar um testemunho, olha, fulano eu já conheci, já encontrei, já entende? E nas Uhum. cartas dele não aparece esse encontro. Então, por isso que
essas missões, né, de São Paulo se tornou importante, porque os discípulos agora, que não encontraram Jesus, mas encontraram com Paulo, começam a falar a mesma linguagem do Evangelho. Eu, Sim. eu vim para dar testemunho do Pai, e os discípulos então começam a dar testemunho de Jesus, da experiência do seu amor. E agora aquelas pessoas que vão se aproximando dos discípulos começam a falar a mesma linguagem de um Deus que é amor, que São João ele vai escrever, né, 1 João 3,16, né? Deus é amor. Nós vimos, nós ouvimos e nós podemos testemunhar que Deus é amor. É. E, padre, eu não sei se eu vou pular um pouco a história, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a ida de Paulo para a Europa, que foi o que fez talvez o cristianismo chegar até o Brasil, né? Porque chegando em Portugal, nós temos o Brasil, né? Já. Então, se o senhor puder trazer essa parte da história de São Paulo pra gente e comentar um pouquinho. Na verdade, não é que ele foi muito pela própria vontade, né? Sim. Pelo seu julgamento, deveria recorrer a Roma, né? E foi até interessante que esse barco, né, que sai com São Paulo para, já prisioneiro, né? Levado a Roma para esse julgamento, vai acontecer algo muito interessante. No meio dessa viagem, esse barco ele vai, infelizmente, colidir com algumas pedras, vai naufragar. Eles vão para uma ilha, vão ficar um tempo ali naquela ilha, que vai ser um tempo também importante para o anúncio do Evangelho. E uma vez chegando em Roma, né, começa ali toda a preparação para o seu julgamento. Ficou aproximadamente 2 anos em Roma. Não chegando em Roma, não foi logo julgado assim que chegou, mas ficou um preso livre. Como é que se chama no Brasil hoje? Está respondendo em liberdade. Foi assim. Durante 2 anos, ele foi respondendo ali em liberdade. E nesses 2 anos, foram suficientes para ele escrever algumas cartas importantes que vão dar sentido, né? Se nós lemos ali a experiência com a comunidade de Roma, ele vai descrevendo toda ali em suas cartas, né? Aos romanos, né? A experiência do amor, a experiência de um Deus que é muito próximo, a experiência da conversão, a experiência desse homem novo, né? Que necessita encontrar com Deus para fazer essa passagem, né? Deixar o velho para trás, aquilo que muitas vezes não nos leva espiritualmente, ele vai começando a classificar. E essa experiência, uma vez colocada em suas cartas, seguramente ia chegar até nós, né? Porque a história ela é maravilhosa. E a história do cristianismo é maravilhosa. Apesar de todas as perseguições, apesar de todas as cadeias, né? As prisões, apesar de todas as mortes que ocorreram, o evangelho ele nunca deixou de ser anunciado. E uma vez estando na cidade eterna, né? Ali permaneceu durante muito tempo. É muito belo, né? Eu tive a oportunidade de estudar em Roma. E se nós não tivéssemos, por exemplo, a Bíblia, pelos dados romanos, nós chegaríamos até o assassinato de Jesus, né? Esse homem que injustamente foi colocado numa cruz. E se chegamos até Jesus, porque os romanos eles documentavam quase tudo, seguramente nós chegaríamos também nesse julgamento de São Paulo, né? Sim. De como aconteceu, como ocorreu. Eu tive na igreja de São Paulo, fora dos muros, ainda se conserva lá um lugar, uma igreja muito bela, né, que traz nas suas paredes, né, desde Pedro, a foto de todos os papas. É muito belo olhar a igreja que vai de alguma forma vivenciando a história, né, participando da história, e até chegar, quando eu estava lá, no Papa Bento XVI. Hoje no nosso querido, né, Papa Francisco, que na verdade a cada dia anuncia nas suas palavras um pouco aquilo que foi a missão de São Paulo. Esse encontro às pessoas mais simples, uma igreja que está em saída, uma igreja que vai ao encontro, assim como São Paulo. Ele saiu, ele foi ao encontro na sua missão. Sim. Resgata essa missão da igreja de ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Talvez esse seja
uma das mais belas páginas, né, da história de um Papa que, muito audacioso, né, convida os seus sacerdotes a ter cheiro de ovelha, ou seja, você tem que estar lá, assim como São Paulo sair para anunciar. Uma das belezas ali dessa igreja de São Paulo fora dos muros, lá em Roma, é que se tem ainda o suposto lugar onde ele foi decapitado. E quando você entra nessa igreja, é engraçado a espiritualidade que tem. Você vai sentindo aquela paz interior e você vai sentindo ali um pouco desse ardor missionário. O convite que Deus fez a São Paulo é o convite que ele faz também a cada um de nós, né? Evangelizar sempre. É verdade. E, padre, a gente pode colocar, talvez, qual é a importância das cartas de Paulo? Porque foram 14 cartas, né? 14 livros, né? Da nossa Bíblia. E qual a importância para nossa igreja, para nós hoje? Sim. O Novo Testamento são 27 livros, né? Basta você pensar, são 27 livros o Novo Testamento. 14 são aqueles que são atribuídos ali a São Paulo. E os 14 são cartas que ele direcionam a algumas pessoas e a comunidades. E o teor dessas cartas vai seguir sempre uma mesma dinâmica. Apresentar Jesus como Filho de Deus, apresentar Jesus a essa sociedade que está de alguma forma distante desse mistério e apresentar que há de lá da lei existe um Deus que é amor, que se manifesta no amor. A carta ela vai dar vida à igreja. Por isso que quando foram escolhidas, selecionadas, né, existiam muitas outras cartas, existiam muitos outros documentos, mas a igreja, rezando lá no seu início, quis, né, compor as Sagradas Escrituras com essas 14 cartas atribuídas a São Paulo. Eu particularmente gosto muito dessa ligada a Coríntios, né? Quando vai nos falando dessa experiência do amor. Para mim aqui é o resumo dessa dinâmica, desse amor desse Deus que é apaixonado por nós. É uma leitura de casamento. Quando alguém vai casar, sempre escolhe essa leitura. Que ela começa falando ali, mesmo que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se me faltar o amor, sou um metal que ressoa, um símbolo retinante, somente isso, nada mais do que um barulho. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, o saber dos mistérios e de todo o conhecimento, mesmo que tenha a fé mais total de todas, o que transporta até montanhas, mas se me faltar o amor, eu não sou nada. Mesmo que distribua todos os meus bens aos famintos, mesmo que entregue o meu corpo às chamas, se me falta o amor, vai me faltar tudo. Eu penso que depois São Paulo continua dizendo que o amor ele é silencioso. Veja só você, vivemos numa sociedade que faz muito barulho. Vivemos numa sociedade onde nós temos medo por causa do barulho. A violência, né? A violência faz barulho. O barulho das armas fazem barulho. Os gritos desesperados fazem barulho. Mas aquilo que move essa sociedade ainda é o amor. É o silêncio do amor. É o silêncio da caridade. E talvez esse seja, para mim, né, padre dentro de uma instituição caritativa, para mim as cartas de São Paulo ela revela exatamente isso. Um amor que vai muito além de nós, um amor que nos faz viver uma experiência em saída sempre, em comunhão com uma igreja atual, né? Basta pensar, talvez, nas enchentes que vivemos aqui no mês de maio, né? De repente veio as notícias, olha, vai chover um pouco acima do normal. E nós estamos acostumados com a normalidade, então não tivemos ali instrumento para mesurar essa normalidade. E é bem da verdade, choveu muita água que acabou alagando por tudo, e ao mesmo tempo que veio os gritos das pessoas, né,
no desespero das pessoas que saíram de suas casas. Veja só que coisa maravilhosa que aconteceu, né? A solidariedade do povo gaúcho, né? Que se jogou naquela água, que queria acolher na casa, né? As pessoas não tinham para onde ir. Eu me recordo ali à beira do Guaíba, né? Ali no gasômetro, as pessoas chegavam da região de Eldorado do Sul, lá do Maitá, com a roupa do corpo, molhados, independente do bem material que tinha pessoas que tinham bens ali relevantes nessa sociedade, chegou ali somente com a roupa do corpo. E quando eles chegaram ali, o que eles encontraram? A solidariedade de um povo, né? Eu penso que, ainda que nos falte muitas coisas nessa sociedade, na nossa vida, aquilo que não pode nos faltar, é aquilo que diz São Paulo, é a experiência do amor. É isso que dá dignidade a cada um de nós. E a conversão de São Paulo não seria outra coisa senão uma experiência de amor, onde ele aprendeu lá no fundo do coração que a lei ela pode te dar argumento, mas aquilo que te dá a salvação é a experiência concreta do amor. É quando você consegue estender os braços para aquela pessoa que necessita, quando você tem tempo para ouvir aquelas pessoas que estão ali do teu lado e você tem um tempinho para ela. É quando o amor ele se torna matéria nos nossos gestos. Eu acho que a grande riqueza das cartas de São Paulo é exatamente isso. Passar do homem velho, né? Briguento, chato, mão de vaca, né? Orgulhoso, materialista, a esse homem novo, né? Capaz de ver no próximo realmente aquela pessoa de Deus. Meu fundador, São Luís Orione, ele dizia assim: no rosto do mais humilde eu vejo a face de Deus. Ele era muito paulino na sua forma de ser. Sempre trazia, olha, a caridade de Cristo urgente é para nós. Ou seja, essa experiência do amor é urgente nesse mundo. E São Paulo, nas suas cartas, além de divulgar o cristianismo pela história, nos ajudou no tempo de hoje a compreender que a nossa missão é um pouco esta: viver o amor em passos lentos. Mas temos que caminhar, não podemos parar. Vamos fazer mais um intervalo e depois nós falamos um pouco mais sobre o que Paulo nos traz para o dia de hoje, que nos convida a fazer no dia de hoje. E já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa especial sobre a conversão de São Paulo. E agora nós vamos retomar o nosso assunto que nós estávamos falando. E, padre, tem um ensinamento que o senhor acha importante nós colocarmos hoje, que São Paulo nos trouxe, que são vários, né? Toda a carta tem muitos ensinamentos para nós, mas um para hoje. Eu acho que há uma influência muito grande, né, de São Paulo na nossa liturgia. Normalmente, quando nós iniciamos ali, o padre ele começa dizendo: olha, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. A maioria são a saudação de Paulo. Paulo ele tinha uma saudação muito fundada na Trindade, né, muito eclesiológica. E isso hoje faz parte da nossa liturgia. Mas me chama, e eu gosto muito de recordar, né, que o relato mais antigo sobre a Eucaristia que nós temos é São Paulo, que ele nos traz, né? Depois que começou ali, após a morte de Jesus e sua ressurreição, começou a perseguição aos cristãos. Os cristãos, então, segundo os dados históricos, né, começaram a se reunir na casa de alguns discípulos. Então, eles participavam ali no templo da leitura da Torá, e depois se reunia na casa de um dos discípulos para fazer a refeição. E era muito comum ali, a gente vê até em Atos, né, essas reuniões, né, quando os judeus olhando, eles começam a dizer: olha, vejam como eles se amam, dentro dessa experiência desse ágape fraterno, né? Mas é em Coríntios que nós encontramos ali o relato que vai dar um pouco da centralidade da nossa liturgia. É quando São Paulo começa a dizer: olha, o que eu recebi do Senhor e aquilo que estou transmitindo é isso. É que o Senhor, na noite em que foi entregue,
Nós estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? Daquilo que São Paulo está nos transmitindo diretamente daquele contexto que ele viveu. É que o Senhor Jesus, na última noite, na noite em que ele foi entregue, tomou o pão e após ter dado ação de graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos, isto é meu corpo, em prol de vós, fazei isto em memória de mim. Depois pegou também o cálice, nesse relato, e começa a dizer a mesma coisa. E dizendo: olha, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova. E é muito bela essa reflexão de São Paulo, como diz a nova, porque conhecedor do Antigo Testamento, ele está fazendo uma alusão a uma lei antiga. Ele está dizendo: olha, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova aliança é porque ele está pressupondo a antiga aliança. E a antiga aliança é aquela com Moisés, quando nós saímos do Egito, quando Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre as pessoas, né, aquele sangue. E aquele sangue, a gente pode até, usando um pouco a nossa criatividade, né, imaginar aquele sangue que veio caindo sobre os braços, o rosto das pessoas, e era uma experiência externa. Agora, aquilo que São Paulo está trazendo para nós nesse relato é algo muito importante. Quando Jesus ele pega o cálice com o seu sangue, e agora ele não vai aspergir, mas ele vai te entregar, né? E vai te dizer assim: olha, você pega e bebe, perceba que agora é uma experiência interior, não é mais uma experiência externa. E é uma experiência onde ela é pessoal e irrepetível. É você que tem que fazer, é você que tem que pegar, é você que tem que tomar. Por isso que essa sabedoria de São Paulo, né, ela nos surpreende. Esta nova aliança agora se dá nesse encontro com Jesus. Isso enriquece demais a vida do cristianismo. E desde então, nas nossas missas, em todas as missas, nós recordamos essa recordação de São Paulo, daquilo que ele recebeu e daquilo que ele transmitiu. E a gente continua fazendo isto em memória do Senhor. E talvez o nosso pedido a Deus é esse, né? Que nós consigamos compreender esse mistério. Até porque quando termina essa oração que o padre faz, ele diz: olha, eis o mistério da fé, né? Eis esse mistério que celebramos a cada dia, o mistério do amor, o mistério desse Deus que é presente na Eucaristia, no seu corpo, no seu sangue. E é isso que nos aproxima, é isso que enriquece talvez a nossa vida, quando nós passamos a compreender, a ter esse entendimento. São Paulo, ele está começando aqui em Coríntios a escrever as suas cartas. E veja que ele já traz já com uma profundidade que vai, de alguma forma, transcorrer toda a história. Vai chegar até nós, nos dias de hoje. Recentemente atualizamos o nosso missal romano, mas essas palavras elas permanecem sempre presentes, né? Fazer isto em memória de mim. Sim. E, padre, como a gente pode trazer isso, as cartas, e também o que São Paulo nos trouxe para os dias de hoje? Como que nós podemos levar esse amor que o senhor falou tanto nos outros blocos, nos dias de hoje, para a nossa vida? Sim. Eu respondo com uma pergunta para todo rádio ouvinte, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo aí de sua casa, do seu carro, seja aonde você esteja, né? A pergunta é exatamente essa. Se o padre perguntar para você, com uma palavra só, o que falta nessa sociedade, o que você iria responder? Diante de tanta violência, diante de tanta guerra, diante de tantas pessoas que nesse dia, por exemplo, não vão comer porque não tem comida. Se o padre te perguntasse assim, nessa sociedade, o que falta hoje com uma palavra só? Amor, com certeza. Essa, eu penso que seria a resposta de todos, né? Alguns dizem, falta paz, né? Mas normalmente as pessoas dizem que falta amor. Então, a única coisa que não pode faltar é amor. Na verdade, o que falta nessa sociedade é a compreensão do amor. E a carta de São Paulo veio trazer essa compreensão. É compreender esse mistério. É compreender que aquilo que vai dar sentido à nossa vida e à nossa história é o amor.
Como é que uma pessoa pode chegar ao ápice da sua vida e dizer assim, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Só se ele tiver uma certeza que vai muito além da vida. Somente uma experiência amorosa, ou seja, dentro de uma dimensão de um amor profundo, espiritual, é capaz de responder o nosso anseio. Né? Nós vemos ali em 1 Coríntios 13, né? Quando São Paulo, concluindo essa carta maravilhosa, ele diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. São esses três. Porém, o maior deste vai ser sempre o amor. Fé, esperança e caridade. Mas a maior vai ser a caridade. Porque a caridade, ou seja, a experiência do amor, é a única forma de nós trazermos dentro dessa sociedade uma experiência eterna, espiritual. Porque não existe uma forma da gente amar se não cuidando. O amor se manifesta no nosso cuidado. Por isso que eu sempre digo aqui nas minhas comunidades, por onde eu passo, né, para mim o Pentecostes, que é a manifestação de Deus, ela acontece, por exemplo, quando na noite fria de Porto Alegre, porque aqui é mais ou menos assim, às vezes está quente, às vezes está frio, e de repente é surpreendido pelo friozinho, né? A mãe acorda, por exemplo, no meio da noite, com frio, e ela vai logo pensar, olha, minha criança deve estar passando frio. Aí ela levanta e vai lá colocar a coberta. E quando ela coloca a coberta, para mim ali é um Pentecostes, porque é a manifestação do amor. E o Pentecostes ele acaba acontecendo todos os dias, quando nós nos preocupamos com aquele que está por aí pelas ruas, né? Aqui no trabalho que faço no Amparo Santa Cruz, um dos nossos trabalhos é sobre o serviço especializado em abordagem social. É conhecido muitas vezes na cidade como Ação Rua. Então nós estamos sempre na região da Glória, nos faróis ali, atento àquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. E nós vamos fazer uma abordagem e perguntar por que essa pessoa está aqui se ela é uma pessoa de direito? Por que essa criança está aqui no farol vendendo aqui chocolate, bala e não está na escola? Se ela é uma criança, ela é uma pessoa de direito. E aí você começa a perceber que de lá dos faróis, que tem essa cidade, tem muita gente em situação de rua. Tem muita família, por exemplo, em situação de vulnerabilidade. E como nós cristãos, nós não podemos, né, fechar os olhos a essa realidade. Um outro trabalho que nós fazemos ali no Amparo Santa Cruz, nós trabalhamos com os idosos. E rapidamente conto uma situação, por exemplo, que tocou muito o meu coração ali, nessa sociedade. Quando eu cheguei no Amparo Santa Cruz, eu percebi que alguns idosos ficavam sempre na porta central, né, a porta que dava acesso ao Amparo, olhando para uma rua que vai dá na estrada, né? Sim. Onde é o acesso central do Amparo, do asilo. E aí eu pensei que ele estava ali por causa do sol, porque fica também em direção do sol nascente, ali é uma manhã bem bonita ali, tem bastante verde. E aí eu perguntei, né, para elas, olha, né, vocês vêm aqui pegar um sol? E fui surpreendido quando me responderam, não, nós estamos aqui olhando para essa estrada, esperando a nossa visita, esperando as pessoas que vêm nos visitar. São experiências de pessoas que vivem em uma sociedade que muitas vezes abandona, né? Sim. E é muito triste você se sentir abandonado. E é muito triste você querer um carinho de alguém e você não ter esse alguém. É muito triste você cuidar de pessoas a vida inteira e quando você precisar dessas pessoas, essas pessoas não estão ali. Graças a Deus que muitas pessoas vão ali atrás dos seus idosos, né? Passam o dia ali, levam para casa. Geralmente, quando são dia das mães, vêm buscar, dia dos pais, passam por ali, levam para passear, levam para ver, mas são muitos aqueles também que não tem ninguém. Aquelas pessoas que estão ali, quando chegam no Dia das Mães, por exemplo, né, para mim foi uma experiência triste também, porque muitas das idosas me falavam, padre, me coloca uma roupa bem bonita, porque meu filho vai me pegar. E as cuidadoras me olhavam assim com o olhar entristecido, sabendo que não iam buscar. Ou seja,
Talvez a grande mensagem de São Paulo nas suas missões, né, e a sua conversão é nos dar esse coração adorador, esse coração capaz de amar, de ver as feridas dessa sociedade e combatê-las com a palavra do Evangelho. Primeiramente a nós, né, vivendo a experiência do amor. E depois, passando também por esse processo de conversão e ao encontro daquelas pessoas que estão em torno a nós. Esta sociedade, ela precisa de Jesus Cristo. Mesmo muitas correntes contra, né? Querendo ofuscar, talvez tirar da história essa presença maravilhosa de Jesus, mas essa sociedade só vai encontrar talvez a dimensão correta do ser humano quando ela compreender a experiência do amor. Aquele amor que Jesus ele veio nos apresentar, que passa pelo Pai, que nos purifica e que vai de encontro ao irmão, que nos dá força para continuar lutando também, né? E já linkando com a próxima pergunta que eu iria fazer para o senhor, eu penso que sem a caridade nós não estamos rezando direito, nós não estamos sendo cristãos na fé como Jesus nos pede. E seguindo isso, eu queria muito que o senhor falasse sobre a busca pela nossa conversão, que São Paulo nos pede pela busca da nossa conversão, da conversão da sua família, mas o que você precisa fazer. Não é fácil, né? Na verdade, a vida ela é muito simples, né? E por ela ser muito simples, a gente acaba complicando muito, né? E por isso talvez a gente se distancia desse ideal de fé, dessa experiência do amor, que de alguma forma nós já estamos, né, inseridos. Eu sempre penso na experiência do filho pródigo, né, quando nós falamos em conversão. O filho pródigo, ele é aquele filho que está numa situação de conforto, ele está dentro da casa, ele tem tudo aquilo que é necessário, o pai está ali cuidando dele, e o olhar do pai não sai dele, porque o pai cuida, né? E de repente esse menino ele chega e diz, olha, eu quero ir embora, você dá o que é meu e sai, né? Para as experiências. Muitas vezes a nossa forma de viver e as nossas escolhas, ela também distancia de Deus. Ela também acaba nos levando para situações que depois é difícil de se encontrar a si mesmo. E esse menino, uma vez que saiu, ele aconteceu isso. Ele se perdeu, foi para distante, muito distante, bem distante, até que ele não enxergava mais. E ali a pessoa se torna muito pobre. E essa pobreza material, ela acaba se distanciando daquela pobreza espiritual, né? Porque você pensa que é rico de um lado, mas na verdade você é miserável do outro. E ele percebe isso quando ele está no fundo do poço, quando ele não tem mais ninguém, quando o dinheiro não tem mais resposta, quando ele não tem mais amigos. Então, quando ele se vê sentado no fundo do poço, e talvez hoje seja a realidade de muita gente, né, que não tem mais para onde ir, aonde se segurar, o que nos resta é fazer o que ele fez, olhar para cima. Porque é de lá que nos vem a graça, é de lá que nos vem a bênção. E foi lá que veio na sua memória, né? Eu gosto muito dessa palavra memória, né? Até porque acabamos de ler, fazer isto em memória de mim. Se está na memória, é porque está vivo. E estava vivo nele a memória do Pai. Por isso que ele começa a falar sozinho, né? E a meditar com essa experiência do Pai. Na casa do meu Pai, os nossos servos têm de tudo, né? E ele começa a chegar à conclusão que eu também tinha tudo. E por que eu fui sair? Por quê? Esse é o processo de conversão. Por isso que eu disse no início, né, que a experiência de São Paulo, naquele período ali que ele fez um pouco de silêncio, talvez ele estivesse rezando com ele mesmo. Porque às vezes é necessário a gente rezar com a gente mesmo, para perceber quem nós somos, aonde nós estamos. O que é necessário é hoje a gente mudar, né, para poder se aproximar mais desse amor, né? É tudo um processo. E uma vez que ele chega a essa conclusão, então ele começa a pegar o caminho de volta. Então eu vou voltar para casa. Então eu vou voltar para o meu pai. E o primeiro sentimento que vem é engraçado, é reconhecer, né? Reconhecer que errou. Olha, não precisa
me chamar de filho, né? Porque tudo que eu fiz, por tudo aquilo que fiz, mas mal sabia ele o quê? Que o pai vivia na janela, olhando aquele caminho, esperando ele voltar. E às vezes eu fico pensando comigo nas minhas orações, né? Que a alegria não foi para aquele pai quando viu aquele filho que estava morto, né? Chegar por aquela estradinha, o filho pensando, olha, me trata como um dos seus empregados. Mas o pai vai trazer para ele o anel, a capa, vai colocar a sandália nos pés. Por quê? Porque o pai nunca deixa de amar. Independente do filho, o pai ele nunca vai deixar de amar. Ou seja, o processo de conversão é o processo desse menino, que tinha tudo, se perdeu em algum momento, mas graças a Deus voltou, e uma vez que voltou, voltou para o caminho certo, passando pela experiência de si, encontrando com um amor que é eterno, que é o amor do Pai. Talvez esse seja um pouco o mistério da nossa vida, né? A cada dia encontrar em Deus ali as respostas que nos levam ao encontro do eterno, que é esse amor que está em cada um de nós. E talvez uma conversão diária, né, Padre? De nós mesmos. De avaliar o dia de ontem e ver o que a gente pode fazer de melhor. Perfeito. Eu sempre gosto também de olhar, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, assim. E eu gosto muito daquela passagem de Lucas também, quando ele fala do dracma perdido, né? Ele pega aquela mulher que está bem tranquila, está fazendo as suas coisas diárias com muita tranquilidade, até que um belo dia ela percebe que está faltando alguma coisa, e ela vai pegar os dracmas. E a leitura diz que ela tem 10 dracmas, né? Seriam umas 10 moedas, né? E ela começa a contar, ela percebe que falta um. E ela começa então a procurar aquela um que está faltando. O engraçado disso aqui é assim, que quando nós temos a experiência de Deus e nós estamos vendo bem, quando a gente se distancia, a gente sente. A graça de Deus faz você perceber alguma coisa errada. Então ela percebeu que tinha alguma coisa errada, então ela começa a contar, ela percebe que perdeu um. Nós sabemos que ela está falando dos 10 mandamentos. Então, quando ela estava vivendo os 10 mandamentos, ela estava bem. No dia que ela perdeu um, então ela se sentiu muito mal. E o que é o um nos 10 mandamentos? É amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, então de alguma forma ela perdeu essa capacidade de amar. E o que ela vai procurar é encontrar exatamente isso. Onde foi que eu perdi essa experiência? O dia a dia nosso é um pouco essa, a conversão diária é um pouco essa, é compreender quando nós estamos ali entristecidos, né? Quando a tristeza é demais, quando a gente está um pouco distante de Deus, que a gente vai percebendo, é parar e pensar, onde foi que eu perdi? Ontem mesmo eu fui rezar o terço, andando ali na orla do Guaíba, eu gosto muito de caminhar ali, rezando o terço, e parei no quarto mandamento. É quando Maria ali, ela percebe que perdeu o menino. E fui meditando muito sobre isso daí, né? Como é que foi para Maria quando ela olhou ali, cadê Jesus que não está aqui? Alguém viu Jesus e saiu procurando ali, pelo amor de Deus, José, cadê Jesus? E começa ali. E como é que ficou o coração dela? E eu trazia para a minha vida, né? Muitas vezes eu também paro para dizer, onde é que está o menino? Sim. Eu penso que essas são as nossas conversões diárias, perceber que muitas vezes os nossos muitos afazeres, o excesso de atividade que nós temos hoje, muitas vezes nos tira o menino. Mas que bom se nós tivermos um tempo para parar e pensar assim, onde é que está o menino? Talvez hoje, nesse dia que celebramos a conversão de São Paulo, que Deus ele possa nos dar graça de não tirar os olhos desse menino, né? Para que nós possamos viver bem com as pessoas que Deus vai colocando também ali ao nosso lado. Verdade. Padre, então eu acho que agora a gente podia fazer uma oração. Sim. Pedindo pela nossa conversão, por intercessão de São Paulo, que o Senhor possa fazer conosco uma oração, não só pela conversão, mas também pela nossa busca pela caridade, pelo amor de Deus. Antes dessa oração, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, viu? Nós que agradecemos. Nossa vida ela tem sido muito corrida e nós fomos surpreendidos agora, né? O Amparo Santa Cruz e eu. A Rede Globo resolveu fazer uma homenagem ali, recordar um pouco das questões das enchentes, né?
e em homenagem aos abrigos, aquelas pessoas que abriram as suas portas para acolher as pessoas ali no tempo da enchente. Sim. E eu não sei como, né? Mas eu acredito que seja a graça de Deus, eles chegaram até o Amparo Santa Cruz e me convidaram para contar um pouco dessa história ali a partir da minha vida, a partir da minha vocação. Então Sim. tive muitas gravações e nós tínhamos agendado essa data, não consegui sentar muito para me aprofundar sobre esse tema que nós falamos aqui, falamos mais aquilo do coração. E eu acredito que é o coração que fala, né? Muitas vezes, daquilo que nós estudamos. Queria mandar um grande abraço para todos os rádio ouvintes, né? A essa rádio que tem levado ao coração de cada um de nós essa experiência do amor de Deus. Então, se você quiser colocar um copinho com água aí também, né? Vamos pedir oração pela intercessão de São Paulo. Senhor nosso Deus, dignai de abençoar-nos a cada dia, né, com esse mistério. No dia que nós celebramos a conversão de São Paulo, que foi um apóstolo chamado pelo próprio Cristo, que nós também, Senhor, possamos sentir a cada dia o teor desse chamado. Que a Tua palavra, Senhor, suave, ela possa tocar nos nossos ouvidos, curar as nossas enfermidades, afastar de nós todas as trevas que muitas vezes não nos deixam enxergar o mistério do Teu amor. Fortalecei-o, Senhor, no vínculo do Teu amor a cada dia, para que nós possamos, a partir dessa experiência de São Paulo, tirar também as escamas dos nossos olhos, que muitas vezes não nos deixa ver os nossos irmãos, em especial, Senhor, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que às vezes estão ao nosso lado, precisando de uma palavra, precisando, talvez, Senhor, de um abraço somente, necessidades específicas, Senhor, e nós não conseguimos enxergar. Nesse dia que celebramos esse grande missionário, Senhor, dá-nos a graça também de assumirmos também a nossa missão, a missão daqueles que foram confiadas, eu, Senhor, na posição de sacerdote, aquele que tem a missão da paternidade, da maternidade, para que possa exercer sempre, Senhor, com o vínculo do Teu amor. Abençoai nesta manhã todos os nossos jovens, em especial aqueles que se encontram distante de Ti, em especial aqueles que não vos amam, Senhor, que não Te adoram, que não Te esperam. Dignai de abençoar todos aqueles, Senhor, que hoje necessitam da Tua presença. E no dia que celebramos essa conversão de São Paulo, derramai sobre toda a terra a conversão da Tua palavra, sobre todos aqueles que têm caminhado e estão caminhando por caminhos tão distantes. Abençoai a cada um de nós pela intercessão de São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, gostaria muito de agradecer ao Senhor por tirar esse tempinho para vir falar com a gente. Agradecer pelos ensinamentos que o Senhor trouxe, né? Sobre a palavra, sobre São Paulo. E convidamos o Senhor para vir mais vezes aqui na Fundação para falar conosco. Queria agradecer a você, ouvinte das nossas rádios, que nos escutou até aqui, você que nos acompanhou pelo YouTube, e esteja sempre conosco. Não saia da nossa programação, assista os nossos outros programas que temos no YouTube. Nós somos uma fundação que precisa da sua contribuição para chegar em mais pessoas. Se você puder nos ajudar, uma forma de nos ajudar é pelo Pix, que é fraterpix@gmail.com, com qualquer valor que você conseguir, mas que seja de coração e para nos ajudar. Nós já estaremos muito gratos. Agradecemos novamente e muito obrigada por estar aqui conosco até agora.